trabalho é apenas trazê-las aqui na igreja e daqui nós vamos estar levando elas para lá. Beleza? Hoje nós temos aqui um convidado muito especial para nós, reverendo, pastor, psicanalista, doutor, reverendo Marcelo Gomes, juntamente com a sua esposa, Cristiane, que prontamente atendeu aí o convite do reverendo Wagner. Então, em nome do conselho dessa igreja, nós já queremos te agradecer por ter aceito esse convite. Ele que vai estar falando conosco hoje um pouquinho sobre fé e saúde emocional. Queria convidar o reverendo aqui e ele vai estar ministrando aos nossos corações um tema que é tão importante nos dias em que nós estamos vivendo, né? Eu gostaria de orar, em seguida estar passando a palavra para ele, que vai estar falando aos nossos corações nessa manhã. Curve sua cabeça. Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer pela vida do reverendo Marcelo, juntamente com sua esposa, que nesse dia, Senhor, se dispuseram a estar vindo aqui juntamente conosco para falarmos um pouquinho sobre esse tema que é tão importante nos nossos dias, Deus. Que mais uma vez o Senhor use a vida do teu servo, Pai, para que ele possa ser um canal de bênção para as nossas vidas. E que hoje, Senhor, nós saiamos daqui nesta manhã, Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que esta palavra venha trazer cura e libertação para as nossas vidas, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As crianças vão subir com a tia. Todas as crianças podem subir. Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Quero agradecer também ao pastor Wagner, conselho da igreja, pelo convite gentil, carinhoso, e a você que saiu da sua casa e veio para cá, não para me ouvir, não para ouvir qualquer outra pessoa, mas para ouvir a voz de Deus. Então, que Ele fale rica e poderosamente ao seu coração. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero rapidamente falar um pouquinho do meu ministério, para você conhecer um pouco mais sobre ele e quem sabe participar dele um pouco mais. Primeiro, eu tenho um ministério já há muitos anos de escritor e já tenho 16 títulos publicados até agora. Não trouxe todos, trouxe uma meia dúzia, mas de 2 eu queria falar aqui rapidamente. O primeiro é esse aqui, que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje pela manhã, Aprenda a Lidar com a Ansiedade. Esse é o meu primeiro livro, é o meu livro mais vendido, sem dúvida nenhuma. As pessoas compram pelo título, porque a ansiedade é um desafio que todos nós enfrentamos todos os dias. A ansiedade não é um mal em si mesmo, mas é um sofrimento. E por que eu digo que não é um mal em si mesmo? Porque a ansiedade é provocada, intensificada e ampliada por aquilo que eu chamo de fatores geradores de ansiedade. Todos nós temos uma ansiedade normal, natural, numa intensidade aceitável. Ninguém tem ansiedade zero. A ansiedade faz parte da nossa vida e Deus nos criou com alguma ansiedade. Foi assim que Ele nos fez. Só que ao longo da vida nós vamos enfrentando certos desafios que, por não serem elaborados, não serem resolvidos, vão se constituindo como fatores de elevação dos nossos níveis de ansiedade, até um ponto em que nós não damos mais conta dessa ansiedade. Esse livro, então, não vai falar muito sobre o que é ansiedade, embora explique, como combater a ansiedade, embora faça sugestões nesse sentido. Esse livro vai focar nos fatores geradores de ansiedade, porque se você eliminar o fator gerador, você diminui a intensidade da ansiedade. É igual febre. Você pode tratar febre, você pode estudar sobre febre, você pode falar sobre febre, você pode tomar banho gelado, tomar antitérmico, mas se você não resolver a causa da febre, a febre vai voltar e é possível que volte mais forte.
É a mesma coisa. Então esse livro vai te ajudar a entender os fatores geradores da sua ansiedade. Outro livro que eu trouxe para você aqui nessa manhã é o Manual Psicoteológico do Conselheiro Cristão, que eu escrevi em parceria com o Dr. Emerson Kobianchi, que é o fundador da Sociedade Psicanalítica do Paraná. E nós escrevemos esse livro pensando em líderes que se interessam por questões de saúde mental, emocional e que ajudam pessoas através do aconselhamento. Aconselhar não é fácil. Não é fácil. Você que aconselha pessoas sabe disso. É desgastante, é fator de ansiedade muitas vezes. Às vezes a gente tenta de tudo e não resolve. Às vezes alguém fala assim para mim, puxa, fiquei 3 horas conversando com uma pessoa. 3 horas de aconselhamento é exagerado. Fiquei até 2 horas da manhã, exagero. Nenhuma conversa deve passar de 1 hora, 1h30 no máximo. Porque o que acontece quando passa desse tempo? Começa a voltar da estaca zero. Quando você acha que está resolvendo, a pessoa põe tudo de volta na mesa. Aí você volta tudo de novo, tenta tudo outra vez. Quando você acha que está resolvendo, ela volta tudo de novo. Aí uma hora você cansa, fala assim, quer saber? Já fiz minha parte. E não só não ajudou a pessoa, como sai com raiva dela. Que é uma coisa curiosa. Muita gente que é conselheira começa a perder a alegria de conviver com outras pessoas. Por quê? Porque está aconselhando de modo intuitivo, passional. Existem técnicas para você ajudar uma pessoa a resolver conflitos. E esse livro fala sobre essas técnicas, como que você deve proceder, o que você deve saber, o que a Bíblia ensina sobre isso e como você deve cuidar de você antes de tentar cuidar de outras pessoas. E aí, para quem, de repente, tem muito interesse nessa área, eu trouxe aqui também, e é outra área do nosso ministério, eu e Cristiane somos psicanalistas clínicos, temos a nossa clínica aqui em Londrina, e nós somos coordenadores da formação em psicanálise aqui em Londrina, pela Sociedade Psicanalítica do Paraná. Então eu trouxe um folderzinho aqui que eu gostaria que você pegasse, você que tem interesse no assunto, na saída com a Cristiane. Ela vai me ajudar com os livros e também distribuindo esse folder, porque nós teremos uma turma nova de psicanálise agora em agosto. Vai começar uma nova turma, é a 8ª turma aqui em Londrina já, né, Cris? Nós já temos mais de 200 alunos aqui em Londrina, é muito forte a Sociedade Psicanalítica do Paraná aqui em Londrina, e todos os nossos alunos, a maioria dos que chegam ao final do curso, não só estão formados, como estão atendendo e estão tendo uma experiência muito positiva. Eu costumo dizer que a psicanálise serve a nós em 3 áreas. Primeiro, como autoconhecimento. Você fazer um curso de psicanálise, você vai aprender muito sobre você, resolver questões suas. Segundo, como ferramenta de manga na sua atuação profissional. Eu tenho um aluno que é empresário, ele tem mais de 200 funcionários e ele faz a psicanálise para aprender a lidar com equipe, para aprender a lidar com colaboradores, para aprender a fazer gestão de conflito nas áreas da sua empresa. Então, tem ajudado bastante ele nesse sentido. E você também pode fazer a psicanálise para ter uma nova formação profissional. A gente tem sugerido a pessoas que trabalham em áreas que estão se esgotando, porque estão sendo automatizadas, né? Ainda ontem eu vi uma matéria na televisão que existe já um projeto de lei para liberar os postos para não terem mais frentista. Aí a Cristiane falou assim, puxa, vai tirar o emprego de muita gente. E é verdade, hoje tudo que está sendo automatizado está tirando o emprego de muita gente. O que nunca vai automatizar? O cuidado de uma pessoa para com outra pessoa. Porque quando o assunto é a nossa subjetividade, não tem máquina que resolva. E a psicanálise, como a psicologia, como profissões ligadas ao ser humano, estão crescendo muito e vão ser um divisor de águas nas gerações seguintes. Então, quem sabe, um dia você vai ter uma nova atividade, não é? A minha atividade de palestrante, de escritor, na pandemia, foi reduzida a quase zero. Porque os eventos cessaram, as igrejas fecharam, não é? As empresas não fizeram mais reuniões com muita gente. E aí, como eu já era formado em psicanálise, fui para a minha clínica. E aí, nesse período de pandemia, tive a minha renda mantida em função dos meus atendimentos. Então, você tem uma profissão que você possa puxar da manga numa situação diversa, numa situação
até adversa, vale muito a pena. Então, se você tiver interesse, procure a Cristiane no final. Se tiver alguma dúvida, ela pode esclarecer e levar esse folderzinho para você conhecer mais do nosso curso e da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Tá bom? Tendo dito isso, quero convidar você a pegar a sua Bíblia ou o seu celular, onde você vai acessá-la, e abrir comigo no segundo livro dos Reis, segundo capítulo, verso 19. Segundo livro dos Reis, segundo capítulo, nós vamos ler do verso 19 ao verso 22. Diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como o Senhor pode ver. Porém as águas são más, e por isso a terra é estéril. Eliseu lhes disse: Tragam-me um prato novo, ponham nele sal. E o trouxeram. Então ele saiu ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo: Assim diz o Senhor: Sararei essas águas, não haverá nelas mais morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, e estão sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu falou. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Você diz? Talvez você já tenha conhecido alguém, talvez seja o seu próprio caso, a respeito de quem você tenha dito o seguinte: tem tudo para ser feliz, mas não é. Sabe gente que tem tudo para ser feliz, mas não é? Tem uma boa formação, tem uma boa estrutura familiar, tem uma boa condição financeira, tem bons relacionamentos, mas vive aprisionada aos seus problemas, às suas crises, aos seus conflitos internos, muitas vezes escrava de vícios, muitas vezes escrava de uma tristeza que não passa, muitas vezes escrava de relacionamentos tóxicos. A gente fala que algumas pessoas apresentam padrões na sua vida. E esses padrões se repetem ao longo da história delas. A pessoa vive em relacionamentos tóxicos. Ela sai de um, entra em outro. Atendi uma vez uma mulher que apanhava do companheiro. E foi difícil ela tomar a decisão de não se submeter mais àquela situação. Acabou que deixou o companheiro, e qual não foi minha surpresa, depois de um tempo reapareceu porque apanhava do novo companheiro. E é uma coisa muito comum isso. O sujeito sair de um vício e entrar em outro. O sujeito sair de um conflito e entrar em outro. Sabe gente que leva o conflito por onde vai? A pessoa trabalhava num lugar, tinha problema com um monte de gente. Aí decidiu sair, porque não aguentava mais aquela turma. Gente complicada, povo ruim. Foi para um novo lugar de trabalho, está com confusão com um monte de gente. Parece que em todo lugar só tem gente ruim, a pessoa diz.
E ela não percebe que o problema está nela. O mesmo vale para a igreja. Eu não quero acertar ninguém aqui, tá? Espero que não haja esse problema aqui, nessa igreja. Mas o sujeito está aqui, está numa célula, já fez confusão. Vai para outra, faz confusão, sai da igreja, vai para outra. Quando você vai ver, ele já passou por 10. Por onde passou, deixou uma confusão. Eu atendi uma vez um sujeito que tinha 5 casamentos desfeitos e estava morando junto com uma pessoa e veio conversar comigo porque não estava dando certo. Claro que não está dando certo, não vai dar certo, nunca vai dar certo. Eu me lembro que ele me disse assim: Marcelo, se eu soubesse, as irmãs me perdoem, eu estou repetindo o que ele falou. Se eu soubesse que mulher era tudo igual, eu tinha ficado com a primeira. O que ele não conseguia perceber é que o problema era ele. Não adianta você pular de galho em galho se você continua levando com você as mesmas dificuldades. E independe das circunstâncias. É isso que muita gente não entende, que a vida que a gente vive emocional independe das circunstâncias. Tem gente feliz vivendo o que você vive e do que você reclama. Lembram-se uma vez que Jesus estava pregando e ele disse assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os mesmos milagres, há muito teriam se arrependido no pó e na cinza. Você se lembra desse verso? O que Jesus está dizendo é: outras pessoas, se tivessem acesso ao que vocês têm, ergueriam a mão para o céu. Talvez você não imagine isso, mas existe pessoa nesse momento que inveja a vida que você tem e da qual muitas vezes você se queixa. Eu me queixo muitas vezes da minha vida e eu sei que há pessoas que dariam tudo para ter a vida que eu tenho. Porque isso não tem a ver com as minhas circunstâncias, tem a ver com o meu emocional. Quando eu me queixo da minha vida, não é porque a minha vida é uma droga, eu me queixo da minha vida porque eu estou mal. Eu me queixo da minha vida porque, de repente, eu fui surpreendido pela distância entre o meu ideal e o meu real. E aí não é que o meu real é ruim, é que o meu ideal ficou tão distante que eu não tenho alternativa senão reclamar dessa distância. Mas o problema não é a minha realidade, o problema é o nível das minhas idealizações. E há pessoas que idealizam tudo. Idealizam sua trajetória, idealizam suas conquistas. Uma vez eu preguei no encontro de pastores, tinha mais de 500 pastores, falei sobre o poder das nossas idealizações. Igreja, ministério, fama, reconhecimento. Aí terminou, tivemos um tempo de oração, foi muito quebrantamento. Um pastor veio e me abraçou e falou: chega de idealizar, Marcelo, chega de idealizar. Agora eu só vou pensar em cumprir meu ministério, trabalhar até quando Deus me permitir, me aposentar e viver numa casinha, numa chácara que eu vou comprar com a minha esposa. E começou a idealizar tudo de novo. Troca uma idealização por outra. Porque não percebe que a razão pela qual está abrindo mão da idealização não é o reconhecimento do mal que uma idealização faz, mas é a frustração pela sensação de que essa idealização ficou longe de mim e se tornou impossível. Então eu troco por outra, que eu considere mais acessível. Todas essas questões são indicativos de que as nossas emoções não vão bem, de que a nossa saúde interior está prejudicada, comprometida. E aí, querendo ser felizes, nunca seremos.
Eu gosto de uma frase do Blaise Pascal, está no livro Pensamentos, em que ele diz: as pessoas desejam ser felizes um dia e fazem todos os esforços para que um dia sejam felizes. E desejando tanto ser felizes no futuro, acaba que desperdiçam o presente. E não são felizes no presente. E uma vez que não são felizes no presente, é inevitável dizer que também não serão no futuro. Alguém já disse que felicidade não é um lugar onde a gente chega, é um jeito como a gente vai. Quem não é feliz no caminho não será feliz no destino. É assim, você viaja com uma pessoa que reclama o caminho inteiro, não vai ser bom com ela lá. A pessoa reclama do carro, a pessoa reclama do tempo, a pessoa reclama do trânsito, a pessoa reclama da demora, a pessoa reclama do lugar onde para almoçar, a pessoa reclama de não parar para almoçar. O que você acha que ela vai fazer quando chegar? Uma vez eu estava na praia, num guarda-sol, eu e Cristiane amamos praia. E a gente acha que quem não gosta de praia não é boa pessoa. E eu vejo pelo semblante quem não gosta de praia já olha feio para mim. Aí Cristiane está lá tomando sol e eu estou ali, faz tempo isso já. E eu não converso com pessoas que eu não conheço, é o meu jeito de ser. Não gosto de conversar com gente que eu não conheço, não sei quem que é, não sei o que vai falar. Então eu fico sempre na minha. Mas aquele dia não sei o que me deu, algum demônio, não sei. Eu resolvi puxar papo com o sujeito que estava do meu lado ali. Falei, lugar lindo, né? Ele falou assim, mas tal lugar é mais bonito. Eu falei, então, não conheço, mas imagino que seja mesmo, porque aqui já é maravilhoso, né? Mas aqui a água não é tão quente. De fato, não é tão quente, mas é boa, hein? Ele falou, mas tem muito borrachudo. Eu falei, por que você não morre? Morre que passa. Não falei, é claro, mas deu vontade. Aí só dei um sorrisinho, parei. Aí ele tentou puxar um papo, falei, já volto. E nunca mais voltei. Tenha dó, reclamar da praia. O que você está fazendo aqui? Então não adianta, se você não é feliz no caminho, não vai ser feliz no destino. Se não é feliz em casa, não vai ser feliz na praia. Se não é feliz comendo um pastel na feira, não é feliz comendo lagosta num restaurante internacional. Não é sobre o lugar, a circunstância e o acesso, é sobre você. É sobre as suas ansiedades, sobre angústia, é sobre mágoa. Eu atendi um jovem há algum tempo, suicida, já tinha feito algumas tentativas mal sucedidas de suicídio, só que com sequelas muito graves. Cortou o pulso uma vez tão fundo que perdeu o movimento de uma mão. A análise dele fica muito clara a dificuldade que ele tinha de aceitar o pai que ele tinha. E, de fato, ele tinha um pai com alguns traços de comportamento narcisista, que é aquele comportamento em que a pessoa só pensa nela própria. E tudo mais tem que girar em torno dela própria. E eu me lembro que um dia, conversando com esse jovem, eu disse assim, você percebe o seu dilema? Ele falou, que dilema? Eu falei, o seu dilema é o seguinte, você não pode... Rapaz, que sabotagem, amigo. Você não pode ser feliz. Porque se você for feliz, seu pai está autorizado a varrer essa sujeira para debaixo do tapete. Porque pensa, o pai errou com ele a vida inteira. Ele vai ser feliz? O pai vai se sentir um pai ótimo. Meu pai era assim, meu pai errou muito, ele teve 3 filhos, já é falecido, errou muito com a gente, mas muito.
Só que os três demos certo, os três. Os três chegamos em lugares onde ele próprio, como pai, nunca chegou. Os três têm família bonita, os três estão bem. O meu pai se achava o rei dos pais. Quando eu falava assim, pai, vai ter um sujeito falando de educação de filho na igreja, ele falava, quem tem que falar de educação de filho sou eu. Eu falei, mas por quê? Porque eu criei filho certo. Veja, o resultado justificava o trajeto. Então, tudo que ele errou com a gente, estava mais do que resolvido. Uma vez a gente falou assim, pai, você batia muito na gente, batia em aniversário. Uma vez meu pai me bateu no meu aniversário e nem me cumprimentou. Aí ele olhou para mim e falou assim, estou vendo que isso foi ruim para vocês. Saíram tudo mendigo, tudo bêbado, olha aí, ó. O meu pai tinha um orgulho de ter dado certo como pai, que fazia ele varrer para debaixo do tapete todos os erros que ele cometeu. E estava certo ele. Porque ele vai ficar chorando. Então ele batia no peito e dizia, eu sim sei ser pai. Ó meus filhos aí, ó. Tinha um orgulho dos filhos. Agora, se a gente quisesse punir meu pai mesmo, tinha que ser tudo uns desgraçados na vida. Entendeu? Tinha que dar errado, viver sofrendo, chorando as mágoas, indo chorar no colo da mãe, que a vida não presta, que a gente não teve pai direito. Era o único jeito da gente punir o homem. Só que com alto custo para nós mesmos. Foi o dilema que eu falei para o meu paciente. Se você for feliz, seu pai vai varrer todos os erros que ele cometeu para debaixo do tapete. Para você punir o seu pai, você tem que manter esse alto nível de infelicidade. Só que isso só traz sofrimento para você. Porque aí, meu pai não era narcisista, meu pai era um homem crente, dedicado, sério. Ele só errou, como todo pai erra. Mas no caso dele, que tinha um pai narcisista, o pior é que o sofrimento dele nem toca muito esse pai. Porque gente narcisista não se importa muito se você está sofrendo ou não. Desde que ele não precise pagar nenhum preço sobre isso. Então olha o dilema que uma pessoa pode viver. Ter que ser infeliz para deixar claro que a culpa é do outro. E aí não depende das circunstâncias, não depende dos acessos. Se você tem que ser infeliz para não permitir que um pai e uma mãe varram essa sujeira para debaixo do tapete, você vai ser infeliz num hotel 5 estrelas. Você vai ser infeliz em Paris. Claro que é melhor ser infeliz em Paris do que em Londrina. Mas vai ser infeliz em Paris. Vai ser infeliz casado, vai ser infeliz solteiro. Vai ser infeliz com os filhos perto, vai ser infeliz com os filhos longe. Vai ser infeliz na igreja, vai ser infeliz fora dela. Porque não é sobre as circunstâncias, é sobre o que você traz com você. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto que nós lemos começa falando exatamente sobre isso. Uma cidade que tinha tudo para ser boa, mas não era. É isso que está escrito no texto que nós lemos. Os homens chegam para Eliseu e dizem assim, o meu senhor pode ver que essa cidade é boa, construída num lugar bom, tem tudo para ser ótima, mas não presta, porque as águas são podres e tudo aqui é morte e esterilidade. A cidade tem tudo para ser boa, está num bom lugar, é uma boa cidade, tem gente boa aqui dentro, mas é uma porcaria porque as águas são ruins. Tem tudo para ser feliz, mas não é, por causa dessas águas, dessas más águas, dessas mágoas, dessas coisas mal resolvidas, dessas coisas mal elaboradas, dessas coisas que entram, porque o problema da água é que a água você não contém. Como é difícil conter água, não é? Esses dias eu estava vendo o poder da água. O poder da água num tsunami que arrasa uma cidade inteira.
Poder da água canalizada, mirada de forma muito forte contra um ferro, ela corta o ferro. Já viu aqueles jatos d'água tão poderosos que cortam cadeado, cortam chapa de ferro, cortam tudo? Poder de uma cachoeira, poder de uma chuva. Você tenta segurar água na mão e ela escorre. A água é maravilhosa. Nos limpa, mata a nossa sede, mas também pode causar grande destruição. É igual a vida emocional, pode ser boa e pode ser ruim. Pode fazer o bem, pode fazer o mal. Uma pessoa com uma água má, ela contamina tudo por onde ela passa. Uma pessoa com uma água boa mata a sede das outras. Por isso que Jesus disse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é de qualquer água, é de água viva. Esse texto que nós lemos fala de água morta. Tem água viva e tem água morta. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem não crê, também tem um rio que flui, mas é um rio de água morta. A pessoa que não acredita, que olha tudo com um olhar de ceticismo, que é pessimista em relação à vida, que vê problema em tudo, que reclama de tudo, ela contamina quem está por perto. Eu tenho um livro ali chamado Caminho da Excelência, onde eu falo sobre algumas doenças da alma. Eu falo de 3 doenças da alma, que eu comparo com doenças da vida física. A primeira eu chamo de doença limitante, que é uma doença que impede o movimento pleno, o exercício pleno de uma faculdade. Como, por exemplo, uma cegueira, como, por exemplo, a perda do movimento de uma perna. Qual que é a doença limitante da alma? É a estupidez. E a Bíblia fala muito de estupidez. Os salmistas, os provérbios. Às vezes está o estúpido, às vezes está o tolo, às vezes está o insensato. O que é a estupidez? É quando uma pessoa se torna incapaz de aprender. Já conheceu gente incapaz de aprender? Não é porque é burra, mas é porque é fechada. Burro ninguém é. Porque a capacidade de compreensão é uma capacidade cerebral, e a não ser que você tenha um dano cerebral, você é capaz de aprender. Qualquer coisa. Só que você precisa ter atenção, desejo e constância. Ninguém aprende sem essas 3 qualidades. Atenção, por quê? Porque para aprender você precisa focar. Desejo, por quê? Porque para você compreender algo, você precisa estar muito afim de compreender. E constância, porque às vezes não é um assunto simples de fato. Nunca me esqueço a primeira vez que eu li um dos meus autores preferidos hoje, um psicanalista francês chamado Jacques Lacan. Considerado um dos textos mais difíceis da psicanálise. A primeira vez que eu li um parágrafo do livro, e a hora que eu terminei de ler o parágrafo, eu não tinha entendido rigorosamente nada. Eu falei, meu Deus, está escrito na minha língua e eu não entendi. Me senti burro. Falei, vou ler de novo esse negócio aqui. Li de novo, não entendi. Aí eu fui assistir um vídeo sobre aquilo, aí o cara falou, é difícil mesmo. Aí que eu fiquei com raiva. Agora eu tenho que entender. E comecei a ler. Primeiro livro que eu li inteiro dele, alguém me perguntou, o que fala? Eu disse, eu não sei. Mas aí eu li de novo o mesmo livro. Depois li outro livro. Aí assisti mais vídeos explicando, porque eu tinha vontade, eu foquei e mantive a constância. Hoje eu sou professor de teoria lacaniana na Sociedade Psicanalítica do Paraná. Não porque foi fácil para mim, foi difícil, mas eu desejei, eu foquei e eu perseverei. Todo mundo chega em algum lugar fazendo isso. Todo mundo. Ninguém é burro. Ainda que pareça. Se você não tem lesão cerebral, você tem todas as capacidades que uma pessoa normal tem. Todas.
mas às vezes não tem desejo. Às vezes não tem foco. Às vezes não tem constância. Quando uma pessoa não tem nada disso, ela se torna incapaz de aprender. Você fala com ela, entra por aqui, sai por aqui. E você sabe que ela vai errar, mesmo com todos os avisos que ela recebe. Um dia Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo. Eu roguei ao Pai por ti, o Pai me atendeu. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, eu vi o filme até o final, e no final você faz uma lambança. Mas aí eu falei com o Pai, e o Pai falou: não, Pedro continua sendo nosso, nós vamos ajudar ele. O que era para Pedro dizer nessa hora? Mestre, que coisa, como assim? Mas o que eu faço? Eu posso fazer alguma coisa para não sofrer tanto? O diabo vai vir contra mim? O que significa? Não era o que Pedro devia falar? Pedro olha para Jesus e fala assim: eu estou disposto a ir contigo até a morte, se preciso for. Aí Jesus fala: Pedro, então vamos cá. Cai um botão aqui, deixa eu te falar um negócio. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que era para Pedro falar? Mestre, é isso. Mas como assim? Puxa, eu não imaginava que eu ia fazer um negócio desse. Mas tem jeito de mudar isso? Não. Pedro olha e fala assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. O que é que Jesus fala? Nada. O que você fala para alguém que está cheio de razão? Você só torce e ora para a pessoa não se machucar muito. Porque ela vai se machucar. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes, vai chorar amargamente, e se não é Jesus ir lá restaurá-lo, ele estará perdido para sempre. Então a estupidez é uma doença limitante, quando a pessoa se torna incapaz de aprender o que lhe ensina. Segunda doença que eu falo no livro é a doença degenerativa, como um câncer, por exemplo, como um mal de Parkinson, Alzheimer. Qual que é a doença degenerativa da alma? É a mágoa. O sujeito que guarda mágoa, não tem jeito, ele adoece e cada dia fica pior. Vai definhando. Por isso que alguém diz que guardar mágoa é como tomar uma colher de veneno todo dia esperando que outra pessoa morra. Gente magoada, ressentida. O que é ressentimento? É o sentimento que se repete sem a repetição da circunstância original. Imagina você brigou com alguém, mas brigou feio. Xingou, foi xingado, quase partiu para a via de fato, gente separou, você foi para casa tremendo. Mas aí passou. Passados 10 dias, você encontrou a pessoa passando do outro lado da rua. E a mão tremeu, a vontade de partir para cima, e a raiva, tudo igual àquela situação original, que não se repetiu, mas o sentimento sim. Isso é ressentimento. Ressentimento é a moça que foi abusada na infância e ela continua se sentindo sozinha, vulnerável, infantil, com medo, diante de uma figura ameaçadora, do mesmo jeito que ela se sentia com 5 anos. Só que hoje ela tem 30, mas não consegue mudar. Ressentimento é o sujeito que foi abandonado, foi humilhado quando era criança e hoje adulto ele continua tendo medo de situações análogas, mesmo sendo maduro, mesmo já tendo passado por tanta coisa. Ressentimento é uma pessoa olhar no espelho no alto dos seus 30, 40 anos e ver uma menina, um menino de 7. Porque não venceu os sentimentos ligados às experiências. Tem tudo para ser feliz, mas não é. E a terceira doença de alma que eu falo no livro é o que eu chamo de doença infecto-contagiosa. E a doença infecto-contagiosa da alma chama-se ingratidão. Porque uma pessoa ingrata tem 2 marcas
terríveis. O que é uma doença infecto-contagiosa? Que contagia a pessoa e a outra que convive com ela. Vírus Ebola, Covid. Tem que isolar. Pessoa que tem doença infecto-contagiosa tem que isolar. Ingratidão é doença infecto-contagiosa, tem que isolar. Por quê? Porque tem duas marcas que a pessoa apresenta que contaminam todo mundo. A primeira é a murmuração. Todo ingrato é reclamão. E todo ingrato, no fundo, está dizendo para Deus o seguinte: se eu tivesse no teu lugar, eu faria trabalho melhor. Porque toda ingratidão, no fundo, é isso. Deus está errado no modo como Ele me trata. E a segunda marca da ingratidão é a tal da inveja. Porque a grama do outro sempre é mais verde quando você não gosta da sua. Inveja é um negócio complicado. E o mesmo Jacques Lacan, que eu citei agora há pouco aqui, diz que a inveja, que é uma questão do olhar, a palavra inveja vem da palavra invidia, que é uma palavra latina, que significa um olhar ruim, mal olhado. Invidia, a inveja é um problema do olhar e pouco ou nada se relaciona com o que o outro tem. Mas ao fato de que o outro aparece unido ao que tem numa espécie de completude que se basta. Em outras palavras, o que Lacan está dizendo é: a gente não inveja o que o outro possui, a gente inveja a sensação que a gente tem que o outro é feliz com o que possui. Às vezes o outro nem é feliz, mesmo tendo o que ele tem. Você conhece gente rica e infeliz? Eu também. Eu atendi uma vez um empresário que falou assim: Marcelo, minha vida não existe. Milionário. Ele contou de uma vez que ele chegou de um evento que ele fez, não sei aonde, no avião particular dele, sentado em cima de fardo de dinheiro, porque o dinheiro não coube no porta-mala do avião. E ele falou assim: assim que nós pousamos, eu tive inveja do menino que fazia sinais para o avião estacionar, porque eu pensava comigo: esse menino tem uma vida e eu não tenho uma vida. Eu dei uma ideia para resolver o problema dele, sabe? Falei: dá todo o seu dinheiro aqui, você vai ser feliz. Mas ele não quis não, ficou meio indignado comigo. Já conheceu gente rica e infeliz que toma remédio tarja preta para dormir? Que não sabe se tem amigo, porque o amigo pode gostar dele ou gostar das coisas que ele tem. Que não fala com o filho há anos, que dorme no quarto separado com a esposa. A pessoa pode ter o que você acha que faria você feliz e não ser feliz. É uma presunção de felicidade. Igual uma vez que eu estava com a Cris na praia, andando na areia, e olhando aquelas casas beira-mar. Sabe aquelas casas beira-mar? Uma mais bonita que a outra. E a gente falando: já pensou a gente morar aqui um dia, na casa dessa? E vindo um casal na contramão assim, andando também. Bom dia, bom dia. São de onde? Ah, do norte do Paraná. E vocês? Ah, daqui mesmo. Ah, é? Moram onde? Ah, naquela casa ali. Passada a raiva, despedimos. Eu falei assim para a Cristiane: eles que devem ser felizes, hein? Ela falou: será? Porque é possível não ser. A inveja não é sobre o que o outro tem, é sobre o fato de que o outro parece ser feliz, com uma felicidade que eu não tenho. Então toda ingratidão gera reclamação e inveja. A reclamação, em última instância, é contra Deus, e a inveja é uma inveja de felicidade. E isso contagia quem está perto. Filho de gente ingrata é ingrato, pode ver. Um lar onde a ingratidão reina, todo mundo é triste. Não tem jeito, não tem jeito. Conviver com gente ingrata é horrível. Saia disso.
Marcelo, meu marido é ingrato, o que eu faço? Separo dele? Não, mas mostra para ele que ele é ingrato, até ele não aguentar mais. Mas não deixa não, senão já é você que está ingrata. Diga para ele, fala, isso aí é ingratidão. Também não posso falar nada com você. Não, ingratidão não pode mesmo. Então vou separar. Obrigado, pai. Precisava ser decisão dele, não minha. É terrível viver com gente ingrata. Gente que reclama de tudo. A pessoa vem na igreja há 20 anos reclama da igreja. Mora numa casa há 20 anos reclama da casa. Está num casamento. Eu atendi uma mulher uma vez e falou assim, eu não sei por que eu casei. Aí eu olhei para ela e falei, não é uma jovenzinha. Perguntei, mas quantos anos a senhora é casada? Ela falou, 25 anos. Eu falei, que legal, hein? 25 anos perguntando por que eu casei. Tinha que ter perguntado antes de casar, se devo casar ou não. E depois que casou, perguntar por que eu continuo casado. Agora, 25 anos depois, ficar se perguntando por que eu casei, ruminar o passado nesse nível. Por que eu fiz tal coisa? Por que eu não fiz? Isso se chama melancolia. Melancolia, psicanaliticamente falando, é uma espécie de saudade da vida que você não teve. O melancólico vive pensando como seria a vida dele se eu não tivesse tido o pai que eu tive, se eu não tivesse tido a mãe que eu tive, se eu não tivesse sido enganado por fulano, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse... Terrível isso. Todos nós vivemos melancolia às vezes. O problema é assim, a gente ser refém disso. Tem gente que tem melancolia de uma decisão tomada faz 40 anos. É claro que vai reclamar da vida. Claro que vai, porque a vida dele é outra, entendeu? Ele está no multiverso da loucura. A pessoa está vivendo o multiverso da loucura. Ela está pensando assim, tem uma vida legal que eu estou vivendo em outro universo. E aí fica pensando como que será essa vida em outro lugar onde as decisões foram outras. Jardim das veredas que se bifurcam. Um livro que fala sobre as entradas da vida, né? Numa entrada eu sou teu amigo, numa entrada eu sou teu inimigo, noutra entrada eu nem te conheço. A importância das decisões, porque a vida é única. E se você escolheu, mas escolheu errado, tem que superar isso. Eu tenho que superar, você tem que superar. Não é fácil. Essa cidade do texto tem tudo para ser boa, mas não é, por causa dessas águas. Aí alguém diz para Eliseu, e Eliseu faz 3 coisas que nós precisamos fazer para curar essas águas. Você gostaria de curar as águas ruins do seu coração? Primeira coisa que Eliseu faz, me mostrem o manancial. Para a gente resolver a vida emocional, a gente tem que voltar para onde essas águas nascem. Não tem outro jeito. A gente chama isso em psicanálise de revisar a própria história. Você tem que revisar a história. Não gosto de falar de passado. Não é falar de passado. É resolver o passado. Porque é um passado que não passa, entendeu? Tem pessoas que vivem um passado que nunca passa, é presente contínuo. O que é o presente contínuo? É aquela situação que está num loop infinito, ela se repete, e se repete, e se repete. Padrões. Padrões. E aí a pessoa começa a contar a própria história a partir dos padrões. Esses tempos eu me peguei fazendo isso. Contando a minha história a partir das repetições. Aqui não deu certo, aí você pinça. Aqui também não deu certo, você pinça. Aqui também não deu certo, você pinça. Aqui também não deu certo, você pinça. Quando você pinça meia dúzia de história, você esquece todo o resto e cria uma nova linha do tempo só com esses fatos. É a sua nova história. Aí você olha essa nova história, só com esses episódios que você pensou e que não deram certo, e você faz uma conclusão e diz assim, eu sou um fracassado mesmo. Entendeu o que você acabou de fazer? Você jogou fora todo o resto da sua história, ficou com meia dúzia de episódios. Esses episódios foram escolhidos por você.
E agora eles são a sua história. E você olha para eles e diz assim: nada para mim dá certo. Toda vez é a mesma coisa. Por que que isso só acontece comigo? Você já disse isso? Ou já ouviu alguém falar isso? O que a pessoa fez? Ela refez a história a partir dos episódios ruins. Jogou todo o resto no lixo. O que a gente faz no nosso consultório todo dia? Ajuda as pessoas a recontarem a sua história, não na perspectiva dos fatos escolhidos arbitrariamente, mas da verdade sobre a história. Todo mundo conhece a verdade da sua própria história, todo mundo. A maioria não quer olhar para isso. Outra frase de Lacan: a psicanálise nos faz entrar em contato com a verdade sobre nós, mas a maioria de nós não quer saber dessa verdade sobre nós. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu já falei em várias palestras, quando ele diz assim: você pode me dizer que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele, mas nada muda o fato de que é você quem está dizendo que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele. Entenderam? Vamos dizer juntos? Quando você diz, a minha vida é assim por culpa disso, ok, mas você percebe que é você quem está falando? É você quem decide dizer que a sua vida é assim por culpa disso. É você. Revisar significa achar um manancial. Como é que acha um manancial? Eliseu está diante de um rio podre. Como é que acha um manancial? O que você faria se estivesse no lugar de Eliseu? Primeira coisa, você olha para onde a água está correndo. Se a água está correndo para cá, para onde é o manancial? Na vida, como é que funciona? Se eu estou caminhando para o mesmo lugar toda vez, eu tenho que voltar para trás para ver onde que isso começou. Por que que eu tenho necessidade de repor essa cena? Eu vou dar um exemplo. Uma mulher que sempre se relaciona com homens que acabam tendo problema com bebida. Você conversa com ela, ela fala assim: meu pai tinha problema com bebida. Eu detesto bebida. Eu não sei como eu me relaciono com um homem que bebe, porque eu detesto bebida. E eu tenho que dizer para ela: você se relaciona com um homem que bebe, porque você está tentando salvar seu pai. Toda vez que você encontra um homem, ainda que inconscientemente, você precisa que ele seja tão problemático quanto seu pai para tentar resolver essa relação. Quem sabe, vivendo bem com esse homem, eu resolvo a minha dor de não ter vivido bem com meu pai. Só que aí é inevitável que você seja infeliz com esse homem. Então você vai deixá-lo e procurar outro, mas vai procurar outro igual ao pai, porque continua tendo que resolver o problema com o pai. Você vai passar por 10 homens e todos eles vão ter os mesmos problemas ou problemas parecidos com o do pai. Por quê? Porque o desejo é resolver esse, só que esse não se resolve nunca, porque ele está lá atrás. Então essas águas levam para lá, eu estou olhando para lá, eu quero resolver lá, lá não resolve nada, tem que voltar lá. É o que Eliseu está dizendo, nós precisamos ir para o manancial. A gente olha para a água, ela está correndo para cá, a gente tem que ir para lá. E depois que você sabe para que lado ir, o que você faz? Segue a margem. Como é que você acha o manancial de um rio? Andando à margem do rio. Você nunca perde o rio de vista. Então você conta a sua história daqui para trás. Às vezes eu pergunto da infância para alguns pacientes, eles não lembram nada. Eu tive um paciente que não lembrava nada desde os 17 anos para trás. Nada. Rigorosamente nada. Por quê? Porque às vezes os traumas são tão grandes que a mente se livra de tudo para que nada lembre aquilo. É igual se o pastor for um sentimento ruim aqui nesse templo e a gente puser ele para fora. Está fora. Põe ele para fora lá. Fecha a porta. Bota uns 4 irmãos grandão lá na porta para não deixar o pastor entrar. Porque o pastor quer entrar. Assim como todo sentimento ruim, ele quer voltar. Você está um dia de boa em casa, assistindo série na TV, tomando água de coco. De repente vem uma angústia e para aqui. Ó. De onde vem isso? Eu estou de boa aqui.
Aí começa a pensar, aí o pensamento se torna repetitivo, angustiante, aí você fala, vou fazer outra coisa. O sentimento quer voltar. Aí a gente põe um monte de gente lá para não deixar o pastor voltar. Pôr o pastor para fora é o que a gente chama em psicanálise de repressão. Pôr os irmãos na porta para que ele não volte, a gente chama de resistência. Só que aí, a irmã aqui pergunta dele. Fala, escuta, cadê o pastor que estava aqui do meu lado? Pronto, tem que pôr a irmã para fora também. Porque ela vai ficar enchendo o saco. Aí a irmã fala assim, escuta, tinha um casal aqui do meu lado. Para fora. Aí o irmão, cadê minha esposa? Fora também. Cadê? Fora. Gente, essa fileira aqui fora. Aí alguém diz para mim assim, Marcelo, eu procurei ajuda porque eu tenho problema de memória. Você não tem problema de memória. Você tem problema com repressão e recalque. Seu cérebro é normal, você lembra tudo. Tudo. Se eu te hipnotizar, você lembra tudo. Mas por que você não está lembrando? Porque não pode. Vai que uma lembrança traga outra que não é bem-vinda. Tem que esquecer tudo. Aí começa a esquecer nome. Fulano, que mora... como é que é o nome dele? Oh, meu Deus. Aí você fala, é João. Não, não é João. Como é que você sabe que não é João se você não sabe qual que é? Você sabe qual que é, mas o seu inconsciente está dizendo, não lembre, porque vai puxar a memória junto, que você não pode ter. Aí depois daquilo, passa um tempo, você fala, Pedro, ai meu Deus, Pedro, só que aí você está sozinha de noite, no meio da madrugada. Esquece compromisso, esquece onde deixou alguma coisa. Esquece. E não há problema nenhum com a sua memória, a não ser que você tenha uma lesão cerebral. Uma doença, um comprometimento. O problema é que tem muita gente lá fora, e quando tem muita gente lá fora, imagina quanta gente eu tenho que pôr na porta para não deixar esse povo todo entrar. Toda a minha energia mental fica na porta. Aí imagina que eu estou segurando essa parede para não cair. Alguém fala assim, pega esse livro para mim, não consigo, porque eu não posso soltar. Entendeu isso? Aí eu falo assim, lembra uma coisa boba, não consegue, por quê? Porque não pode soltar. Tem que contar essa história toda de novo. Lembrar, tem que lembrar, tem que lembrar. E lembrar não é uma questão de memória, é uma questão de decisão. Tem que percorrer essa margem desse rio, até chegar nesse manancial, onde isso nasce. Porque é no nascedouro que se estabelece a corrente da água. Se a nascente fosse 1 centímetro para cá, o rio correria em outro estado lá na frente. Entendeu? Se a nascente, ao invés de nascer assim, nascesse assim, o rio não passava por essa cidade. Tudo se define no nascedouro. Segunda coisa que Eliseu fez. Me tragam um prato novo e coloquem sal. Primeiro, me levem ao manancial. Segundo, me deem um prato novo e coloquem sal. 2 coisas que Eliseu está fazendo, o terapêutico e o novo. O sal é símbolo do terapêutico. O sal salga, o sal conserva, o sal trata. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Ou seja, de alguma maneira nós fazemos bem para a terra. Se nós formos discípulos de Jesus, nós vamos fazer bem para a terra. Então o sal é o terapêutico. E o prato novo? Por que novo? Eliseu está dizendo assim, eu quero um prato novo, porque um prato velho já terá sido lavado, e terá sido lavado com essa água. Entendeu? Eu quero um prato novo, porque um prato velho já foi lavado, e foi lavado com essa água. Eu não vou resolver o problema da água se pegar alguma coisa que a água já contaminou. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai resolver os velhos problemas se continuar fazendo as velhas coisas.
Uma vez um sujeito veio conversar comigo, mandado pela mulher, porque muitos dos meus pacientes homens estão lá comigo porque foram mandados pela mulher. Esse dia eu perguntei para o sujeito, o que você gostaria de falar comigo? Ele falou, não sei, está tudo bem. Eu falei, está tudo bem? E eu cobro caro, hein? Eu não sou barato como psicanalista. Eu falei, está tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. Tem uns probleminhas no dia a dia, mas é normal. Eu falei, amigo, você está pagando para me dizer que está tudo bem. Por que você não mandou uma mensagem de texto? Marcelo, está tudo bem. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, vamos jogar limpo? Sua mulher mandou você vir, né? Ele ficou me olhando. Falou assim, o que eu respondo? Eu falei, a verdade. O que está acontecendo? Ela não está me aguentando mais, esse dia falou em separação. Homem é um barato, né? O homem precisa que a casa caia para ele aceitar que precisa de ajuda. Atendi uma vez um sujeito que falou assim, minha vida acabou. Eu falei, por quê? Ele falou, minha mulher foi embora. Eu falei, como assim foi embora? Foi embora. Cheguei em casa, pegou as coisas dela, sumiu, deixou um bilhete lá dizendo que não aguentava mais, foi embora. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não sei, estava tudo bem. Eu falei, estou vendo. Estava tudo ótimo, maravilhoso, deve ter entediado de felicidade. Sabe gente que entedia de felicidade? O homem, né, não quer aceitar que tem problema. Aí o sujeito vai falar, está tudo bem. Aí continua fazendo as mesmas coisas. Não, eu sei como ela funciona, ela começa a ficar irritada assim, eu levo ela para viajar. Só que agora está viajando a cada 15 dias. Não vai, aquilo que não resolveu ontem, não vai resolver ontem, você entende? Não vai resolver hoje, você entende isso? Aquilo que não resolveu ontem, não vai resolver hoje. Você pegou o controle remoto da televisão, tentou mudar o canal, não mudou, tentou de novo não mudar, você vai ficar quantas horas apertando o botão? Homem fica uns 15 minutos pelo menos. Bate na perna. Troca essa pilha, meu filho. Marcelo, como é que você sabe essas coisas? Eu faço. Está minha mulher aqui, que não me deixa mentir sozinho. Eu faço tudo isso. Repetir é pedir que aconteça outra vez. Repetição, uma petição que se repõe. Pedir outra vez. A pessoa que repete está pedindo o mesmo sofrimento para se eximir de uma culpa, para se sentir devidamente castigada. Vai precisar de um prato novo. Vai precisar de sal. A pergunta é, o que é que você nunca tentou? Vamos tentar. Alguém esses dias falou assim para mim, estou vindo aqui, mas já vou falando que eu já tentei de tudo. Não é verdade. Nunca você terá tentado de tudo. Nunca. Já tentou morrer? Nunca tentou de tudo. Não existe alguém que já tentou de tudo. Você tentou o que você tinha coragem e disposição para tentar. O que você não tem coragem e nem disposição para tentar, você não tenta. E alguém fala, tenta isso, não vai dar certo. Mas por que não? Eu conheço alguém que fez e deu super certo, mas no meu caso não é a mesma coisa, também não tem jeito, eu também não tenho dinheiro, eu também não tenho família que me ajude, eu também, a minha igreja é complicada e tal. Eu tenho 1000 desculpas para não fazer nada novo na minha vida. Aí eu quero curar uma água usando um prato que foi lavado nessa água. Não vai resolver. O que é que você precisa fazer? Você precisa agregar um elemento terapêutico. O que é terapêutico? Falar sobre a sua dor. Criar ambientes de cura emocional. A igreja, claro, funciona como ambiente terapêutico. Pessoas que estão doentes emocionalmente se isolam de tudo e de todos e acabam ficando reféns de suas doenças. Tem gente que só fala na sua doença, não tem mais nenhum assunto na vida. É um jeito de mantê-la. Falar sobre uma enfermidade emocional sem se dispor a um processo terapêutico é mantê-lo, ainda que o desejo seja se livrar. Qual elemento terapêutico você vai agregar na sua vida hoje? Porque ficar assistindo televisão o dia inteiro,
Ficar tendo conversa besta com gente besta o dia inteiro. Ficar reclamando da vida o dia inteiro não é terapêutico. Consumo não é terapêutico. Ah, já sei, vou no shopping, vou gastar. Vai voltar pior do que foi. Eu atendi uma vez uma senhora que falou assim para mim: se você for na minha casa, você vai encontrar um armário cheio de caixas e sacolas que eu nunca abri, com coisas que eu comprei e não sei o que tem lá dentro. Quando eu contei isso para minha mulher, ela falou assim: eu vou lá. Resolva esse problema rapidinho. Sabe quando você compra uma coisa que nem você quer, mas o comprar faz se sentir bem no momento? Isso não é terapêutico. Isso é fortalecedor da enfermidade. Por quê? Porque deixa pior na sequência. É igual você molhar a mão que está doendo. Já trabalhou com inchada aqui? Quem já trabalhou com inchada como eu? Por que você está rindo, filha? Você está lá carpindo um terreno, cuidando de um jardim, aí a mão começa a doer. Aí você molha com água fria. Na hora, alivia. Pega enxada de novo, continua. Dói, água gelada. Pega enxada de novo. Quando você vê, sua mão está em carne viva. Aquela água não é terapêutica, ela mascara. Tudo que mascara não é terapêutico, é agravador da minha enfermidade. O que você vai agregar de terapêutico na sua vida e o que você vai agregar de novo? Talvez esteja na hora de fazer alguma coisa nova. Talvez você esteja muito ocioso, está precisando fazer um curso, ler um livro, começar um ministério novo, trazer gente nova para o seu relacionamento ministerial, sair desse grupinho que um fica lambendo a enfermidade emocional do outro. Tem grupos que se lambem nas suas enfermidades emocionais. Isso em igreja está cheio. Aquela célula que um fica lambendo a dor do outro e ninguém se cura de nada. Próxima reunião é só sobre quem que vai falar da sua própria vida e chorar suas mágoas. Hoje é dia da dona fulana. Fala, dona fulana, está difícil. Aí outro fala assim: é para todo mundo, dona fulana. Eu sei, mas para mim está muito. Então fala, dona fulana, meu marido. Vai ficar 6 anos fazendo isso. Aí um dia tem uma outra dona fulana no mesmo grupo. As duas ficam rivalizando para ver quem sofre mais. Homem faz isso, rivaliza para ver quem que tem a vida mais desgraçada. O homem fala assim para o outro: rapaz, estou com uma dor de cabeça. Se é uma mulher, a mulher fala assim: estou com uma dor de cabeça. A amiga fala assim: você já tomou tal coisa? Porque toda mulher é médica, farmacêutica e dona de laboratório. Você já tomou tal coisa? Não tomei. Toma, vai te fazer bem. Eu, quando estou assim, eu tomo. Mulher é assim, você fala que está com dor, ela tem uma ideia de remédio. Homem, se você fala assim: rapaz, estou com uma dor de cabeça, você fala: e eu então? Estou com uma dor que começa aqui, vai por aqui e tal. Homem não perde nem em desgraça. Tem muito grupo que um fica lambendo a ferida do outro. E ninguém se cura de nada. Não estou dizendo que a gente não pode falar dos nossos problemas. A pergunta é: nós estamos falando por quê? Porque às vezes eu falo do meu problema para alguém me ajudar a resolvê-lo. Às vezes eu falo do meu problema para as pessoas ficarem com pena de mim. E ficando com pena de mim, me justificarem a permanecer na mesma situação. Porque quando alguém diz para mim assim: nossa, que luta, hein? Puxa, como você deve sofrer. Sabe o que eu sinto? Primeiro, que alguém teve pena de mim. E segundo, que é justo eu continuar do jeito que eu estou. Afinal, olha o tanto que eu sofro. Eu adoro quando alguém tem pena de mim. Adoro. Nossa, você passou por tudo isso. Nossa, você teve essa luta. Nossa, imagino como você deve ter sofrido. Pronto, olha o meu júbilo interior. Eu sou um coitado mesmo. Todo mundo tem pena de mim. Gente, talvez a sua luta seja grande, mas você tem que perguntar para si mesmo. Eu não posso responder isso por você.
Você tem que perguntar para si mesmo, você conta para glorificar Deus? Você conta para ser curado? Ou você conta para produzir no outro um sentimento de compaixão e pena a seu respeito? Só você sabe, eu não sei dizer. Eu sei que às vezes um paciente meu começa a contar uma história muito triste e eu já olho para ele e digo assim, eu não tenho pena de você. Eu disse isso para uma paciente minha essa semana. Eu falei assim, você sabe que eu não tenho pena de você? Ela regalou o olho e falou assim, eu sei. Eu falei, então nem adianta tentar. Eu conheço ela, está comigo já faz um tempão, está melhorando um monte. Só que quando chegou, me contou uma história triste para eu ter pena dela. Chorou do começo ao fim da sessão. Eu nunca tinha visto alguém chorar do começo ao fim sem parar um minuto. Hoje, quando ela chega na sessão, está mais vibrante, conta as coisas, já está pensando em solução. Por quê? Porque ela não encontrou alguém com pena dela, encontrou alguém que fala, por mais que você tenha sofrido, você pode sair disso. Se desejar. Você não pode mudar o que aconteceu com você. E às vezes o que aconteceu com você foi grave. Mas você pode mudar o que você faz com o que aconteceu com você. Jung disse, nós não somos o que aconteceu conosco, nós somos o que decidimos nos tornar. Eu fiz uma palestra numa IPB de Campo Mourão esses dias. Faz o quê? 2 semanas? 2 semanas. Fiz uma palestra sobre saúde emocional. Sentei para jantar no final do culto. Veio um sujeito rodando a cadeira de roda. Parou do meu lado. Falou assim, que palavra, hein, Marcelo? Um monte de gente aqui está precisando ouvir isso. Eu falei, é mesmo, irmão? Ele falou, porque o povo fica mesmo preso nos seus sofrimentos. Eu falei, então, e você, tudo bem? Ele falou, tudo bem, graças a Deus. Sou membro dessa igreja aqui, eu tenho um ministério tal, e na cadeira de roda, com as pernas bem mirradinhas, eu percebi que ele era paraplégico. Aí eu não aguentei. Uma hora eu falei assim, irmão, o que aconteceu? Ele falou, coisa antiga. Eu falei, mas o que é? Ele falou, caí de uma árvore, que eu estava consertando um negócio, fui subir, caí, fiquei paraplégico. Mas então, meu ministério aqui na igreja, eu falei, olha, o cara não quer falar sobre a dor dele, porque não é uma dor. Ele já resolveu. Ele quer falar das coisas boas. E assim, não era forçado, era natural. Agradeceu pela palavra, falou que seria legal se eu pudesse voltar lá mais vezes. Um cara na cadeira de roda. Estava melhor que eu. Porque eu tinha falado para a Cris, eu não estou a fim de pregar hoje não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não estou bem. Mas e agora? Eu falei, agora tem que ir, né? Aceitei. Eu não estava a fim de pregar. E do meu lado tinha um cara paraplégico, super afim de viver, super afim. Não é a circunstância. Aí, por último, o que Eliseu fez, e com isso eu termino. Primeiro, ele encontrou um manancial. Segundo, ele pôs sal que estava num prato novo. Terceiro, ele disse uma palavra de fé. Essas águas ficarão curadas e nunca mais trarão nem morte nem esterilidade. Uma coisa que você pode fazer, declarar a sua fé, dizer o que você acredita. E o texto diz, aquelas águas foram saradas e estão saradas até o dia de hoje por causa da palavra de Eliseu. Curioso que o texto não diz, estão saradas até hoje porque Deus as sarou. Não é curioso isso? Você sabe que foi Deus, o texto sabe que foi Deus, Eliseu sabe que foi Deus, mas o texto diz, estão curadas até hoje conforme Eliseu falou. Lembra que Jesus disse assim, vá, tua filha está curada conforme a tua palavra? Jesus às vezes dizia, vá, seja feito conforme a tua fé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Muitas vezes, Jesus faz o milagre e diz, parabéns, você fez. Não porque Ele está tentando nos dizer que nós fizemos. A Bíblia nos fala o tempo todo que a gente não é nada, não é ninguém, não pode fazer nada. É que a fé
É o mínimo que Deus exige. E às vezes nem isso a gente tem para oferecer. Às vezes Jesus perguntava, você crê? Teve um homem que Jesus perguntou, você crê? Ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É crer ou não crer? O que a gente crê aparece no nosso falar. Se eu digo, Deus está no controle, o que Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio. Ah, mas tem gente que diz que Deus está no controle, mas não acredita nisso. É porque está dizendo para o outro ouvir, não porque quer dizer. Às vezes eu digo assim, não, Deus está no controle. Não é para que eu possa declarar minha fé, para que você não pense mal de mim. Afinal de contas, eu sou crente faz 30 anos. Mas no fundo eu não acho que Deus está no controle. Essa minha fala é circunstancial. Ela vai ser negada daqui a 5 minutos numa fala que eu vou fazer dentro da minha casa. A minha mulher vai falar assim, mas você não falou para o irmãozinho lá que Deus está no controle? É, falei, mas sei lá. A boca sempre acaba falando aquilo que o coração está cheio. O coração de Eliseu estava cheio de fé. Então ele diz que essas águas serão curadas. Eu estou te dizendo nessa manhã que você vai ser curado em nome de Jesus daquilo que te aprisiona emocionalmente. Procure esse manancial. Coloque sal que venha de um prato novo e declare a sua fé. Tudo vai mudar. Porque se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Feche seus olhos, quero orar com você, por gentileza. Revisar, ressignificar e resolver são os 3 verbos da saúde emocional. Achar um manancial é revisar. Colocar sal que vem de um prato novo é ressignificar. Viver pela fé é resolver. Está tudo aqui, ó, tudo aqui. Talvez você esteja precisando revisar sua história, perceber padrões, procurar esse manancial. Talvez você esteja precisando ressignificar isso. Colocar sal, um prato novo. Esses dias alguém me disse, na minha família todo mundo se divorcia. Por isso que eu estou passando por isso. Não, isso é um padrão, não é um manancial. Manancial é outro. Por que que você precisa se enquadrar no discurso familiar? Por que você não pode ficar de fora do discurso? Será que ficando de fora do discurso você se sente de fora da família? É rejeição? É abandono? Do que é que você tem medo? Ressignificar é perceber que o meu medo não se sustenta. É o medo de uma criança. Eu não sou mais uma criança. O que me aconteceu não foi para me destruir, foi para me fortalecer. Viver pela fé é resolver. Resolver que daqui por diante eu não reclamo mais. Eu não invejo mais. Não porque simplesmente decidi, mas porque revisei e ressignifiquei. Ninguém resolve nada sem revisar e ressignificar. O Eliseu podia ficar dizendo 1000 palavras para aquele rio no lugar em que ele estava doente. Não é no lugar que está doente que você resolve, é no manancial, é fazendo o terapêutico e o novo. Aí você pode declarar uma palavra resolutiva. Quantos aqui estão precisando curar uma emoção? Talvez haja pessoas aqui com tristeza. Talvez haja gente aqui até com sinais de depressão. Talvez haja gente aqui magoada, ressentida. Talvez haja gente aqui melancólica, fica sonhando com uma vida que não é a própria vida. Talvez haja gente aqui murmuradora. Talvez haja gente aqui estacionada, estagnada, não tem mais prazer nem vontade de nada. Talvez haja gente aqui que tem muita raiva de tudo, um sentimento de indignação permanente, uma angústia, um nó na garganta.
Talvez haja gente aqui refém de uma ansiedade que não passa nem com remédio. Talvez haja gente aqui pensando em desistir de tudo. Se for o seu caso, não se importe se alguém está vendo você ou não, mas como um passo de fé nessa manhã, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Se você está precisando de cura para a emoção, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. É um ato de coragem, de fé, de pedir para Deus que faça um milagre na sua vida. Pai, eu também estou em pé junto com essas pessoas, porque eu preciso de cura para as minhas emoções, para esse cansaço que não se resolve só porque eu dormi, para essa tristeza que às vezes vem e não quer ir embora, para essa melancolia que me faz ruminar o que não deu certo. Eu preciso de cura. Preciso de cura para ansiedade. Preciso de cura para ressentimentos os mais diversos. É o que as pessoas que estão em pé estão dizendo, nós precisamos de cura. Tu sabes por quê. Tu sabes, ó Deus, que nós não temos aberto a nossa boca para dizer a nossa fé, nós temos aberto a nossa boca para lamentar as nossas dores. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia até de quem está sentado, precisando de cura emocional, mas não vai ficar em pé, porque não vai buscar nada disso. Prefere fazer todos sofrerem à sua volta, do que reconhecerem que precisam de ajuda. Tem misericórdia de nós nessa manhã, Pai, porque nós precisamos de graça, precisamos de libertação, precisamos de cura, precisamos de novidade de vida. Não queremos viver na repetição, queremos viver em novidade. A Tua palavra diz que o Espírito nos conduz em novidade de vida. É o que nós desejamos. Cristo entrou na nossa vida, Ele nos fez novas criaturas, mas é triste reconhecermos que temos os problemas que já tínhamos ainda. Porque não é sobre salvação que nós estamos orando, é sobre cura. Gente convertida também fica doente do corpo e da alma e precisa ser curada. Estende as tuas mãos sobre nós nessa manhã, Pai. Eu oro por esses que estão em pé, porque hoje começa um capítulo novo nessas vidas. Hoje começa um capítulo novo. Não é fácil a gente ficar em pé na frente do Senhor e na frente dos outros, porque a gente está dizendo que precisa começar de novo e às vezes falta ânimo para começar de novo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção. Os livros e os folders estão com a Cris lá no fundo.